já que é culto de ceia, vamos ler em Lucas 23, 44, alguns versículos assim. E era já quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E o sol escureceu, e rasgou-se ao meio o véu do templo. Amém? Somente esse versículo. Vamos voltar muito tempo, porque eu tenho certeza que cada irmão que expressou nessa noite aqui, cada irmão que leu um versículo, cada irmão que orou, cada irmão que louvou o Senhor, eu tenho certeza, o pastor Onésio trouxe uma palavra muito rica também nessa noite, né? E já que é ceia, vamos falar um pouco por que estamos aqui nessa noite. A Bíblia fala que o céu se escureceu. Na morte de Jesus, a terra treme. O dia fica escuro. O sol para de brilhar. Eu te convido nessa noite não deixar de participar do sangue e do corpo do Senhor. Isso foi uma ordenança que o Senhor deixou para nós. Então é necessário participarmos da ceia, para nós termos comunhão com o Senhor. Assim como Paulo advertia a igreja de Corinto para participar da ceia, porque eles vacilavam, eles deixavam a desejar em muitas ocasiões, mas Paulo ensinava a necessidade de participar da ceia do Senhor. Se você brigou com seu esposo hoje, não se preocupe, peça perdão ao Senhor. Se você brigou com sua esposa hoje, zangou, não se preocupe, não deixe de participar da ceia, porque a Bíblia diz que aquele que não participa é culpado do sangue e do corpo do Senhor. A Bíblia diz que o povo de Deus padece porque falta entendimento da palavra. Aleluia, glória a Deus. Aquele que não decide o corpo de Cristo é culpado. Não é uma briguinha da sua esposa, irmãos, que vai deixar de você participar da ceia, não. Discernir é o propósito. É qual o seu conhecimento que você tem do corpo e do sangue do Senhor. Hoje nós estamos aqui porque a cruz, ela nos revela. A cruz, ela nos liberta do escravidão do pecado. O que eu quero falar com isso? Hoje nós temos livre acesso diretamente com Deus. O véu foi rasgado, e hoje você tem o prazer de dobrar o seu joelho e pedir ao Pai que está nos céus, olhando para nós nessa noite. Porque antigamente nós não tínhamos esse acesso. A Bíblia diz que quando Moisés constrói o tabernáculo, somente quem entrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Somente ele que poderia chegar na presença de Deus. Olha que interessante. A Bíblia diz que o tabernáculo era dividido. Tinha um pátio, tinha um lugar santo e o santo dos santos, só onde entrava o sumo sacerdote. E eu vou mais longe. A Bíblia diz que se ele entrasse em pecado, ele era fulminado. Olha só como é que são as coisas. Mas hoje eu e você temos acesso direto com o céu. A Bíblia diz que eles tinham que amarrar uma corda na cintura do sumo sacerdote. Para quê? Quando ele chegava no templo, alguém segurava a corda e ele entrava no santo dos santos. Se ele tivesse em pecado, ele era fulminado. O que acontecia? Ninguém podia entrar. Aquela corda era para puxar ele de volta. Aleluia. Irmãos, o diabo não pode ver a cruz de Cristo, porque através da cruz de Cristo ele foi derrotado. E vou mais adiante. Quando Jesus está na cruz do Calvário, e quando ele fala assim: Pai, está
consumado. Eu entrego meu espírito nas suas mãos. Por isso a importância de eu e você participar da ceia do Senhor nessa noite. Jesus não morreu para que nós viéssemos aqui brincar de crente, não. Jesus morreu para que essas portas pudessem ser abertas e muitos entrar por elas e ser renovados pela palavra e descer as águas igual aconteceu hoje. Temos que crer, irmão, nesse evangelho. É verdade. Temos que crer. As portas estão abertas porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por nossos pecados. Eu vou mais adiante aproveitar uma carona na palavra do pastor Mestre, que ele falou, não sei se ele falou que tinha medo de morrer. Muitas pessoas, irmãos, observam que tem medo da morte. Sim, nós temos medo da morte, é normal. Quando alguém fica enfermo, vai para o hospital e muitas pessoas até se esquecem e começam a correr para os pés do Senhor, porque está com medo de morrer. Mas a gente observa que quando Jesus ele vai para o Calvário, ele não foi obrigado por Deus para ir para lá. Ele sabia que ele tinha que cumprir aquele mandamento. Jesus não ficou com medo da morte. Ainda que o diabo achou que matando Jesus ele teria vencido, mas foi o contrário. Jesus foi para a cruz para morrer, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Aleluia, glória a Deus. Glórias a Deus. A Bíblia diz que quando quando crucificava as pessoas, tinha quatro situações de morte. Era enforcamento, jogado na fogueira para ser queimado, morto ao fio da espada, decapitado, e a morte de cruz. Dessas quatro situações, a de cruz era a pior de todas. E quando Paulo fala que Jesus foi entregue à morte de cruz, até a morte de cruz, porque a morte de cruz era algo que não era natural. Era a morte oferecida para aqueles ladrões, mercenários, salteadores, e Jesus foi comparado como um deles. E a lei é, todos que eram crucificados, pastor Décio, eles chegavam e quebravam as pernas das pessoas, porque quebrando as pernas das pessoas, elas morriam mais rápido. Porque a gente observa quando alguém está crucificado, ele está sobre os seus pés. Então ela tem uma sustentação sobre os seus pés. Ela demora mais tempo para morrer. E eles quebravam as pernas das pessoas para que elas não tivessem força para ficar sobre os seus pés na cruz. E assim ficavam expostas. O peso sufocava. E a pessoa ia morrer aos poucos. Mas quando chega para Jesus, não quebra os pés de Jesus, porque a palavra tinha que ser cumprida, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Aleluia. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E quando o soldado chega do seu lado e fere com a lança, e a Bíblia diz que sai água do sangue, e o próprio fala assim: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Glórias a Deus. Oh, Jesus, está estendendo. E quando Deus vê essa cena, qual pai que aguenta ver o seu filho morrendo, sofrendo, agonizando e não poder fazer nada? E Salmo 18 tem algumas passagens que falam assim: Deus, quando olha essa cena, sai fumaça das suas entranhas.
sai fogo das suas narinas. E a Bíblia diz que ele chama um querubim e monta no querubim, pastor Décio, e o rodeia nos quatro cantos da terra, nas asas dos quatro ventos. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele chega à frente do sol, o sol não pode brilhar, porque Deus é maior do que todas as coisas. Aí eis a escuridão total na terra, e a terra treme, 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 porque não aguenta o poder de Deus. Os irmãos podem ler Salmo 18 em diante. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós só estamos aqui porque a cruz, ela nos traz uma mensagem muito forte. Aleluia. O Calvário ele está presente desde a fundação do mundo. A gente lê lá no Éden, a gente vê que o Calvário estava no Éden. Quando o homem peca, a mulher peca, e Deus faz para o casal túnicas de pele de cordeiro. Ali estava o Calvário. A gente lê em Abraão com seu filho Isaac também. Ali se manifestava o Calvário. Não é à toa que Jesus ele foi para o Calvário. Ele foi para o Calvário para que você, eu e nós estivéssemos aqui hoje com essa porta aberta, pegando a palavra de salvação, a palavra de renovação e a palavra de arrependimento. Por isso eu te convido, não deixe de participar do sangue e da carne do Cordeiro. Não deixe. Quando você for pensar em não participar, lembre que Jesus morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Quando você pensar em pecar, lembre que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Quando você pensar em pecar, lembra que há um Pai lá no céu que deu seu único filho para salvar a humanidade. Deus nos ama tanto, irmãos. Ele nos ama tanto que se não fosse o amor dele, nós já seríamos consumidos. Passou essa epidemia tremenda e nós damos graças a Deus, não pelos que foram, porque sentimos a perda de muitas pessoas, mas nós estamos aqui para continuar testemunhando do amor de Deus em nossas vidas. Foi me dado só 20 minutinhos, que Deus possa falar melhor em coração, irmãos, mas não deixe, irmãos, de participar da ceia do Senhor. Se você brigou pela sua esposa por algum motivo, peça perdão ao Senhor nessa noite. Se reconcilie com ele, com seu esposo, e participe. Talvez se você brigou com seu esposo e ele está em casa, você está aqui, entra nos átrios do Senhor, peça perdão e participe da ceia. E chega em casa, você se desculpa com seu esposo. Isso é tomar ceia dignamente, irmãos. É ser digno daquele que nos chamou. É ser digno. Eu já falei aqui que em Números 9 fala que quando Moisés está no deserto, quando ele serve a Páscoa, e chegam uns homens de viagem que tinham tocado em defunto, e quando chega lá na entrada, um porteiro barra eles e não pode entrar, porque eles vieram de terra longe. Já contei isso aqui. Tocaram em pessoas imundas e não podiam participar da ceia.
Então eles mandam chamar Moisés. E quando Moisés vem para eles falam com Moisés: Moisés, nós viemos de longe, trouxemos a oferta para participar da ceia. Como não poderíamos participar da ceia do Senhor? E Moisés manda eles esperar e fala assim: eu vou consultar o Senhor. E quando Moisés consulta o Senhor fala: deixe eles entrarem. É melhor aquele que vem de fora, mas está arrependido, do que aquele que está aqui dentro, mas está com o coração sujo. Então, irmãos, não deixe passar essa oportunidade. Todos vocês que estão batizados, fazem parte de uma congregação, não são daqui, mas são de outras. Participe da ceia do Senhor. Coma da carne e beba do sangue do Senhor nesta noite. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nosso querido irmão, se não fosse a morte da cruz, irmão, nós não estávamos aqui nessa noite, na verdade. A história fala que foi mais de 400 cortes pelo corpo, né? Até Jesus morrer, foi até mais de 400 cortes no corpo que sofreu de humilhação, espancamento, para eu e você estar aqui nessa noite. Então é motivo de nós se alegrar nessa noite. É motivo de nós agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre nossas vidas e vai passar. Essa mensagem da morte da cruz é uma das mensagens mais doídas que fala no coração do ser humano. Mas deu a oportunidade, deu um espaço para eu e você estar aqui nessa noite glorificando. Glória a Deus. É verdade? Porque se não fosse, nós não estávamos aqui. Irmãos e irmãos sabem que a leitura da ceia é 1 Coríntios 11, né? E versículo 23 em diante, mas eu só vou ler o 28 e o 29, né? Depois, Altair vai ler o 24 e o 25, que é na hora que nós estiver distribuindo a ceia com os irmãos. É um dos versículos, todos são maravilhosos, mas esse é o versículo-chave dessa palavra que fala assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo, assim come esse pão e bebe esse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós, muito fraco, doente, e muitos que dormem. Amém, irmão? Então, quem tem que fazer essa reflexão é você. Pode sentar um pouco, irmão? Obrigado. Quem tem que fazer essa reflexão é você. Nós não podemos julgar ninguém. Nós estamos ali para falar a palavra do Senhor, que está escrito aqui pelo apóstolo Paulo, que escreveu essa palavra revelada pelo Espírito Santo. Então examina-se o homem, está falando homem, está falando mulher, jovem. Então examina-se o homem a si mesmo. Então quem tem que fazer esse levantamento, essa reflexão é você. A Bíblia fala, e muitos fracos e doentes, muitas vezes não é fraco carnal, mas é fraco espiritual. Muitas vezes é fraco também, né? Espiritual. Muitas vezes você está forte material, mas está fraco espiritual. Então examina se o homem é si mesmo. Não é verdade? Então, irmão, nós vamos participar dessa ceia. Agradecemos, irmão, de mais um mês que o Senhor deu essa oportunidade. Eu e você está aqui, né? E mais aumentou mais 2. E a gente vai orar para cada vez ir multiplicando, para a igreja crescer, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então eu vou chamar o nosso. É 3 do Mercedes também. Ela está viajando, né? Não, está viajando, chegou. Eu pensei que ela está viajando, mas está ali. Então, nesse mês foi 3 pessoas, né? Foi o mês passado no Mercedes, e esse mês, né? 2 pessoas que se batizou. Então, vamos orar para a obra crescer.
cada vez mais, né? O objetivo dos irmãos é a obra crescer, amém? Então nós vamos aí lavar nossa mão enquanto os irmãos louvam o Senhor.